nessa noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua graça. Espírito Santo, somos completamente dependentes de ti. Somos completamente dependentes do teu amor, Pai. Espírito Santo, libera sobre nós uma unção que quebra todo jugo. Deus, o que eu quero te pedir é que a palavra do Senhor seja acompanhada de poder. Senhor, que a palavra do Senhor seja acompanhada de milagres, Deus. Nós queremos, ó Deus, revelação, entendimento, conhecimento, mas nós também queremos o poder, milagres, unção e cura nesse ambiente. Pai, tua palavra diz que sinais hão de acompanhar os que creem. Nós cremos em ti, Jesus. Fala conosco neste lugar. Fala, Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo espírito de demônio que queira roubar o que vai ser plantado aqui, que queira, ó Deus, travar mentalidades, pensamentos. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, nessa hora, que todo o mal seja cancelado e que esse ambiente seja tomado pela tua presença num nível tão glorioso que os nossos olhos se voltem para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Glória a Deus. Quem aqui já teve algum tipo de medo na vida? Levanta a mão. Quem já teve? Fica com a mão erguida assim. Pode ser até de barata, irmão. Qualquer tipo de medo. Nunca teve? Menino bonito. Capítulo 3 de Gênesis. Verso 6. O texto diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Olha isso, irmãos, a mulher, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, carne, era atraente aos olhos, alma, e desejável para dela se obter discernimento, espírito. Então o fruto dessa árvore comprometeria todo ser da pessoa, criado por espírito. Poderiam ficar comprometidos ao comer, ficou comprometido ao comer do fruto. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Amém? Provavelmente a serpente voava, viu, irmãos? É verdade. Provavelmente existe uma série
Porque você condenar a serpente a rastejar, se ela já rastejava, não tem muito sentido, né? Mas a serpente não é o assunto, não. Irmãos, fecha a Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos. Quando nós olhamos para a história da criação do homem, você vai ver um homem completamente pleno em Deus. E ele estava tão cheio, tão pleno de Deus, que não cabia nesse homem nenhum tipo de sentimento fora daquela plenitude que ele já possuía. Eu acredito muito, irmãos, que todas as questões da nossa vida, elas podem ser resolvidas pelo simples fato de estarmos cheios do Espírito Santo. Eu creio muito nisso, porque à medida que você está cheio do Espírito Santo, não haverá espaço na sua alma para outros tipos de sentimentos, vontades. Então nós deveríamos sempre pensar da seguinte forma: se eu estou sentindo isso de ruim, é porque há espaço dentro de mim para que eu sinta isso. Se eu estou sentindo essa outra vontade, se eu estou tendo esse sentimento, esse pensamento, é porque talvez alguma coisa aconteceu na minha vida, instalou-se algo, houve espaço para a instalação de um trauma, de alguma coisa, e agora eu não estou completamente pleno. E todas as vezes que o Senhor Jesus, ele faz uma obra de cura, de libertação na vida de alguém, ele arranca aquilo que se instalou e preenche aquele espaço agora, sabe, com a presença, com a glória dele, para que não haja mais espaço para que aquele mal volte. Então, todos nós somos chamados para ter uma vida de plenitude, para sermos completamente plenos em todas as áreas. Deixa eu te falar uma coisa: não ignore nenhuma parte do seu ser. Não ignore os sinais que o seu corpo dá. E aqui eu estou falando literalmente assim, de repente você vai chegando a uma certa idade, e alguém um dia falou para mim que a velhice a saúde que você vai ter na velhice é determinada até os 40. E aí você precisa cuidar bem, ter atividade física para que você tenha uma velhice saudável. Eu concordo, porque você não pode ignorar seu corpo. Ainda que às vezes a gente fale do corpo, quando a gente fala do corpo relacionado à carne, nós estamos falando da natureza humana, carnal, decaída. Mas a Bíblia trata o nosso corpo como templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele precisa habitar num templo saudável. Você concorda, irmãos? Então não ignore o seu corpo, não ignore a sua alma. Observe os sinais, emoções, sentimentos, vontades, algo que de vez em quando brota. Fique de olho nisso. Você precisa de saúde nas suas emoções. Não ignore isso. Busque saúde nisso também. E muito menos o seu espírito. Você precisa ser alguém pleno espiritualmente, cheio do Espírito Santo, andar na natureza de Deus, andar no Espírito, cuidar da sua fé. Ou seja, quando Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância, ele estava falando de uma abundância nesses 3 níveis. Ele veio para nos curar no corpo, veio para nos libertar na alma, e veio para que fôssemos cheios do Espírito Santo. O homem pleno, ele se preocupa, ele está de olho nos 3 níveis do seu ser. E um cristão, irmãos, ele precisa saber disso. Ele tem que observar as coisas. Um cristão, ele tem que ter esse zelo, ele tem que ter esse cuidado. E quando Deus, irmãos, formou o homem, ele formou o homem pleno nesses 3 níveis. Adão nunca teve uma dor no corpo. Antes da queda, não havia dor, não havia doença no corpo. Adão nunca sentiu tristeza, angústia, a alma dele completamente plena. Adão falava com Deus todos os dias na viração do dia, irmãos. Deus ia lá, aquele relacionamento. Havia uma plenitude, o fato de haver essa plenitude, do qual todas as partes do homem eram satisfeitas em Deus,
não havia nada no homem, espaço no homem, para que nada contrário a essa plenitude entrasse. Pastor, como assim? O corpo do homem era satisfeito em Deus, a alma do homem satisfeita em Deus e o espírito do homem satisfeito em Deus. Amém? Glória a Deus. A gente olha, parece que nós precisamos de algo para satisfazer o nosso corpo. A gente precisa de outra coisa que satisfaça a nossa alma. A gente precisa de algo aparentemente espiritual que satisfaça o nosso espírito. Irmãos, mas a fonte que criou é a fonte que satisfaz. É a fonte que satisfaz. Assim era o homem, os 3 níveis do seu ser completamente preenchidos e plenos no próprio Deus. Preenchidos no próprio Deus. Não havia necessidades físicas. Não havia, irmãos, necessidades na alma e nem no espírito. Porque todo esse ser trino estava conectado com alguém pleno. Então não havia nenhuma falta dentro do homem. Não havia falta de nada. Quando Jesus vem restaurar a humanidade, que ele morre, ressuscita, e todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, a ideia é exatamente essa, que todas as partes do nosso ser retorne para Deus, volte-se para Deus e veja em Deus total plenitude. Irmãos, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim: ah, pastor, eu não vivo sem Ele. Uau, você não sabe quanto você vive sem Ele. Outros dizem: pastor, eu não vivo sem isso. Eu preciso disso, necessito. Nós transferimos para pessoas e para coisas o nosso senso de plenitude. A gente transfere. E acredite, irmãos, quando a gente transfere, abre-se dentro de nós a dependência. E nenhum tipo de dependência é saudável, a não ser de Deus. O homem, uma mulher, não foi criada para depender de nada e de ninguém a não ser de Deus. Ah, pastor, mas como é que eu faço? Lá na minha família, nós somos dependentes do nosso marido. Deixa eu te falar uma coisa, não é você que é dependente do seu marido, não é seus filhos que dependem do seu marido, é o seu marido que é responsável por vocês. E por favor, não use, marido, a ideia de responsabilidade familiar para gerar dependência na sua casa. Porque quem entende a responsabilidade familiar, ele não gera dependência, ele gera destino. Ele usa de toda a sua autoridade, de toda a sua provisão, para dar um destino para o filho, para fazer a esposa se tornar o que ela foi chamada para ser. Então nenhum tipo de dependência é saudável a não ser de Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte para os 3 níveis do meu ser. Sabe, irmãos, a queda, a desobediência de Adão custou caro. O pecado de Adão teve um preço terrível para todos nós. E todo tipo de males que a gente pode observar hoje no corpo do homem, na alma do homem, a morte espiritual que existe no homem, é simplesmente resultado de alguém que um dia deixou de olhar para a fonte da plenitude e passou a olhar para uma árvore, para uma comida, para um fruto. E o texto é claro em dizer que a árvore que ela, sabe aquela velha história assim, você pode tudo aqui, você só não pode aquela árvore. Aí automaticamente, o que a gente quer? O que não pode. Era necessário. Pastor, se a árvore era tão ruim assim, se o problema seria tão sério, por que Deus pôs? Por que Deus coloca isso ali? Porque Deus não queria simplesmente novos anjos no jardim. Deus queria uma família.
E família se forma a partir de livre-arbítrio. O homem escolhe a mulher escolhe o homem, e eles se casam e formam uma família. Deus queria que o homem formado por ele escolhesse ele. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, nada mais, nada menos foi algo colocado para levar o homem a escolher. Tudo na vida é uma escolha. É uma escolha, irmãos. Então não responsabilize nada, não responsabilize ninguém. Existem escolhas. Existem escolhas. E a árvore parecia agradável ao paladar. Deus é fonte do paladar do homem. Deus é fonte, Ele poderia suprir e transformar esse homem pleno no corpo. Mas ela olhou, falou assim: meu corpo precisa disso aqui. Paladar. Atraente aos olhos, a alma dela poderia ser plena em Deus, mas agora ela olha e fala: minha alma precisa disso aqui. Sentiu atraída. De repente, Deus é a fonte de todo discernimento, de toda a vida espiritual, e ela olha e fala assim: eu preciso dessa árvore porque vai me dar discernimento. Preciso disso aqui. Escute uma coisa: o mundo jaz de quem? A Bíblia diz que o mundo jaz. Interessante essa colocação. Todo mundo fala que o mundo jaz do maligno, mas na verdade a expressão lá não é do, é no lugar. O mundo jaz no maligno. E ele, quando fala que o mundo jaz no maligno, não está falando da criação, está falando do sistema. Você vai encontrar a palavra mundo na Bíblia em diversos contextos. Porque Deus amou o mundo, está falando do homem. O mundo jaz no maligno, está falando no sistema. Então você vai encontrar mundo indicando a criação, mundo indicando pessoas e mundo indicando sistema. O que a gente precisa entender é que todo o sistema desse mundo jaz, está no diabo. Não é que é do diabo, está no diabo. Então o sistema que está nele sempre vai oferecer algo com esses três objetivos: agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para se ter discernimento. Esse é o sistema maligno no mundo. E o que ocorre? Nós nascemos de novo, sim, temos Jesus como Senhor e Salvador, sim, mas a gente ainda está aqui na terra. Ainda existimos nesse lugar. E o fato de nós ainda estarmos aqui, existimos nesse lugar, nós estamos sujeitos a essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que todos os dias apresenta para o nosso corpo, que é atraente, apresenta para a nossa alma, ou melhor, apresenta para o nosso corpo, que é agradável ao paladar, apresenta para a nossa alma, que é atraente aos olhos, e apresenta para o nosso espírito, que é desejável para dar discernimento. Todo dia o nosso corpo, alma e espírito está olhando para essas fontes que jaz no maligno. Quem está entendendo, irmãos? Calma que nós vamos chegar em algum lugar aqui, eu não sei aonde não. O negócio é falar do medo. Então todos os dias a gente está diante disso. A grande questão é que eu preciso entender que por mais que eu esteja diante disso, eu não fui criado corpo, alma e espírito para ser pleno nisso, mas para ser pleno naquele que me fez, pleno em Deus, pleno naquele que me criou, naquele que me formou. Essa é a grande questão. O problema não é nem sempre a existência de um mundo maligno. O problema é aonde nós estamos sendo saciados, é aonde nós estamos sendo preenchidos, é aonde você olha como fonte de saciedade. Porque se você não olhar para aquele que te criou, você não volta para a ideia original. E tudo que eu preciso saber, o funcionamento de algo que eu preciso saber, eu preciso olhar como tudo começou. E tudo começou em um homem pleno em Deus. Então eu preciso voltar para esse lugar de plenitude em Deus.
Porque mesmo sendo cristão, nós podemos olhar e começar a achar que eu não vivo sem isso, que eu preciso disso, que eu preciso daquilo, que eu preciso daquilo outro. E na verdade, não precisamos nada. A maioria das coisas que a gente lutou talvez tanto tempo para ter, materialmente falando, você viveria sem. Quem já lutou por algo e depois que você conseguiu, parece que você encostou aqui lá, nem, para que foi isso? Para que eu lutei tanto? A maioria de nós, irmãos, lutamos por algo, quando você conseguiu, você falou, tem o prazer da conquista, mas não tem o prazer do desfrute depois. Porque nós precisamos voltar a olhar para Deus como a fonte daquele que nos sacia. Nós precisamos tirar o olhar de Deus, só aquele olhar religioso. Sabe, irmãos, aquele olhar, porque se fala de Deus, se fala de religião, e automaticamente religião é algo bom, nem sempre. Talvez a religião, irmãos, talvez não, a religião, uma das piores coisas que existem. Só existe uma única religião boa. Só uma. Qual, pastor? Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incontaminado deste mundo. Mundo que? Sistema. O problema é que a gente precisa de um rótulo. Eu sou evangélico. Eu sou católico. Eu sou espírita. Irmãos, Jesus não morreu na cruz para te dar um rótulo religioso. Ele morreu na cruz para te fazer filho de Deus, família. É muito pouco se fosse por um rótulo. Ele não veio inaugurar uma religião. Ele veio estabelecer uma família. E quando tudo isso acontece, conforme essa introdução, que o homem perde essa fonte de conexão, de saciedade nos 3 níveis do seu ser, na pessoa de Deus, a primeira coisa que acontece na vida deste homem é que eles olham para si e percebem que estavam nus. Percebem a sua nudez. Eu não vou entrar sobre o que era essa nudez, porque algumas pessoas acreditam que esse corpo carnal, como é o nosso, ele passou a existir na queda, que antes disso não existia esse corpo carne, era um corpo meio cósmico, meio, não sei a palavra aqui, era um negócio meio Steven Spielberg, de filme, sabe, aqueles filmes assim, meio de, eu não sei não, a palavra. Enfim, esse corpo passa e eles percebem o corpo carnal, percebem o corpo físico, e a primeira coisa que eles olham, ao perceber que estavam nus, que eles fazem, é que eles juntam folhas de figueira, para fazer uma roupa. Então, a primeira coisa que o homem faz, depois que ele peca, que ele desobedece, que ele perde essa conexão, que ele faz uma escolha por saciedade fora de Deus, foi a percepção da sua nudez. E ao perceber que eles estavam nus, eles preocupam em tampar essa nudez, em esconder essa realidade. Irmãos, Deus veio do mesmo jeito. Deus chegou a hora dele ir no jardim, o estrago já estava feito. Os homens agora, nus, fazem uma veste de folhas de figueira, tampam a sua realidade, mas mesmo assim, Deus estava lá. Deus vem no jardim na viração do dia. Irmãos, olha para mim, Deus sempre vem. Bem forte, diga comigo, Deus sempre vem. Diga assim, se eu estiver nu ou não, Ele sempre vem. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para Deus e entender que não somos nós ou o que fazemos que determina o que Ele é. Ele sempre vem, irmãos. Ele sempre virá.
Porque nem a infidelidade do homem anula a fidelidade dele. Ele sempre vem. E o texto diz no verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Por que a pergunta? Deus não é onisciente? Deus sabe de tudo? Por que ele pergunta para o homem: onde você está? Porque aquele homem antes da queda não existia mais. Adão, cadê você? Onde você está? Porque aquele homem pleno, conectado nos seus 3 níveis em Deus, nos 3 níveis do seu ser em Deus, não existia mais, a conexão foi rompida. Foi rompida. Adão, não estou conseguindo conectar. O Wi-Fi não está funcionando aqui. Cadê você? Adão, Adão. Porque Deus não podia se conectar naquele homem que agora estava comprometido no corpo, na alma e morto no espírito. Então Deus não encontrava esse homem. Deus não encontrava. E o problema está aqui. E o texto diz, no verso 10: e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Qual o primeiro sentimento que brota no homem depois da queda? Medo. Medo. Esse homem que não tinha problema no corpo com nada, que não tinha problema na alma com nada, que não tinha problema espiritual com nada, que não tinha medo de ficar doente, que não tinha medo de sentir solidão ou depressão, que não tinha medo de espíritos malignos. Agora, irmãos, ele não tinha problema com nada, só que agora: Adão, onde tu estás? Estamos aqui, escondido, atrás das árvores. Ouvimos os teus passos. Percebemos que estávamos nus. Tivemos medo. Veja bem, irmãos, escondido atrás das árvores, Deus fez árvores para frutificar, para eles participarem dos frutos. Agora ele estava escondendo atrás daquilo que foi criado para dar frutos. Percebemos que estávamos nus, tivemos medo. O primeiro sentimento desse homem caído foi o medo. Por quê, irmãos? Eles estavam conectados no corpo, alma e espírito diante de Deus, e a Bíblia fala que Deus é amor. Quando eles perdem a conexão com o amor, brota o medo. E o que João fala? Que o verdadeiro amor lança fora. Quando ele peca, ele perde a conexão com o amor. E o que brota nesse homem é o oposto do amor. E o oposto do amor não é o desamor. O oposto do amor é o medo. Quando alguém sente medo, ele não tem que orar buscando coragem. Quando alguém sente medo, ele tem que orar buscando amor. Quando alguém sente medo: pastor, mas eu achava que o problema do medo é a ausência da coragem, eu resolvo o medo tendo coragem. Não, quando alguém está desanimado, ele precisa de coragem. Quando alguém está amedrontado, precisa do amor. Então eu não venço o medo com coragem. Eu não chego em você e falo: tenha coragem, enfrenta esse problema, enfrenta essa dor. Não, eu não enfrento isso com coragem. Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu enfrento isso com amor, porque o homem era pleno por estar conectado no amor. E o amor, irmãos, é a plenitude de todas as coisas. Quando o homem está cheio do amor de Deus, ele está pleno de Deus, então não cabe medo de nada. Então, o medo foi o primeiro sentimento que brota no homem decaído.
O medo foi o primeiro sentimento que brota num homem decaído. O corpo dele não tinha medo, a alma não tinha medo, o espírito não tinha medo. Agora ele faz uma veste de figueira. E sabe o que é essa veste de figueira? Quando o homem faz a veste de figueira, sabe o que acaba de ser inaugurado? Preste bem atenção nessa mensagem, irmãos, é muito importante, porque a gente vai construir aqui nesse restante de fevereiro. Porque o maior propósito não é simplesmente arrancar o medo, o maior propósito é acelerar a sua vida. A grande questão é que quando o homem faz a veste de figueira, nesse exato momento, o que é inaugurado na terra é a religião. Pastor, como assim? A religião foi inaugurada aqui. Sabe por quê, irmão? Sabe o que é religião? Religião é todas as vezes que você quer esconder a sua realidade, a sua nudez diante de um Deus. Ou seja, a gente cria vestes religiosas, a gente cria um diálogo religioso, a gente põe uma Bíblia debaixo do braço, a gente coloca um rótulo de evangélico, mas a nossa realidade, só para esconder a nossa realidade. Então, religião nada mais é do que isso, você esconder a realidade diante de um Deus que sabe tudo. O que é ser religioso? É quando a gente cria todo um aspecto no corpo, um aspecto na alma, para disfarçar uma morte de espírito. Por isso que o que mais existe dentro das igrejas são pessoas religiosas. Ele tem um aspecto físico, ele tem um aspecto de alma, mas ele não tem vida real com Deus. Aqui a religião, ela é inaugurada. O fato, irmãos, é que nesse ambiente religioso, onde o homem está escondendo a sua realidade, com as vestes de figueira, instala-se o medo. Jesus, ele resolve o problema da religião. Lembra aquela vez que Jesus estava andando, e ele olhou à beira do caminho, tinha uma figueira cheia de folhas, quem lembra? E ele falou assim, ali deve ter fruto. Ele pôs as mãos na figueira, e não tinha fruto. Ele olhou para a figueira, tem uma tradução, eu não me lembro qual, que diz assim, respondendo Jesus à figueira. Quer dizer, se Jesus respondeu à figueira, é porque a figueira falou alguma coisa. Jesus disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Irmãos, quando Jesus estava procurando fruto na figueira, e ela já tinha ali folhas, preste atenção, figueira, ela é uma árvore frutífera que as folhas, os frutos nascem antes das folhas. Então se tinha folhas, é porque deveria ter fruto, só que ela só tinha aparência, mas não tinha realidade. Por isso que Jesus olhou para a figueira e falou, nunca mais nasça fruto de ti. Ele, ao conversar com a figueira, ele estava prestando conta com a religião que tinha nascido lá no jardim. O que Adão fez para esconder a realidade? Uma roupa de folhas de figueira. E agora ele olha para aquela figueira e fala, nunca mais nasça fruto de ti. Ele está dizendo, religião, você não pode frutificar. Não pode. Irmãos, olha, preste atenção nisso. Não queira viver uma vida religiosa. Seja de verdade, irmão. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Não tem melhor coisa no mundo do que ser verdadeiro. Do que ser verdadeiro. Jesus já amaldiçoou a figueira. Já amaldiçoou a religião. Vida religiosa não frutifica. Vida religiosa é um tormento. Tenha uma vida real. Seja de verdade. A grande questão da religião é que ela trabalha com duas coisas. E acredite. Não, vou falar isso não. Deixa para depois. A religião trabalha com duas coisas.
Primeiro, ela entende a atmosfera mística que existe sobre os céus das nações. Ela entende a atmosfera mística que existe na cultura dos povos. Então, existe uma impregnação cultural mística sobre os céus de cada nação, de cada país. A Índia é um país extremamente místico. Milhares e milhares de deuses. O Brasil é um país muito místico. E quando a gente fala a respeito desse misticismo, irmãos, é uma tendência em acreditar em forças sobrenaturais. Na verdade, todo homem tem essa tendência mística de querer acreditar em um sobrenatural. E isso está impregnado na cultura. Se você estudar a história do cristianismo, você vai descobrir que isso foi muito bem usado na colonização dos países. O Brasil viveu muito isso, no seu processo de colonização. Havia uma combinação, uma associação muito clara entre Portugal, entre Espanha e a igreja dominante da época. Então uma combinação política e religiosa dizia: vocês descubram terras, mas a hora que vocês descobrirem, nós queremos dominar religiosamente e implantar nosso sistema lá. E tudo isso, esses processos colonizadores, criou-se um céu místico nos países. Porém, além da ideia mística que existe na cultura dos povos, a Bíblia fala de uma obra da carne em Gálatas 5, chamado idolatria. Veja bem, quando eu falo de idolatria, eu estou falando de adoração a algo ou a alguém. O que a religião trabalha? A religião, ela explora a cultura mística juntamente com a idolatria carnal que existe na carne de cada pessoa. É como se cada pessoa tivesse uma necessidade de adorar. E o homem tem isso. Idolatria está em Gálatas 5, é uma obra da carne que está presente em todas as pessoas. Então, essa religião inaugurada por Adão, ela explora dois pontos: esse misticismo cultural associado com a idolatria carnal. Irmãos, e esse é um dos maiores males que existe na sociedade. Quando se mistura esse misticismo juntamente com essa idolatria, o homem se torna escravos de conceitos religiosos e de falsas crenças que o impedem de viver uma liberdade em Deus. Uma liberdade em Deus. E é nesse ambiente, sabe, irmãos, é nesse território de misticismo e idolatria que o medo opera. Que o medo opera. Pastor, por que é nesse ambiente que o medo opera? Porque a Bíblia fala que Adão teve medo de quem? Quando ele faz vestes de figueira, ele teve medo de quem, irmãos? Ele teve medo do diabo? Hein, gente? Ele teve medo da mulher dele? Ela teve medo do marido? Eles tiveram medo de quem? A religião cria uma mensagem que leva o homem a ter medo do próprio Deus. Por isso que eles não entendem que independente da nudez, Deus estava vindo. Deus estava vindo independente da nudez. Só que agora a religião traz à luz o medo do próprio Deus. E aqui, irmãos, muitos de nós já fomos escravos do medo de Deus. Nossa, agora, o que Deus vai fazer na minha vida? O que vai acontecer comigo? Deus vai me matar. E Deus vai me castigar. E Deus não sei o que. E Deus vai tirar isso. E Deus vai pesar a mão. E Deus. Porque a religião, ela usou a sua cultura mística e a sua idolatria pessoal. E hoje
você não vive uma família, Pai, Filho, Espírito Santo e igreja. Você vive um medo. O que é que o Pai vai fazer comigo? Jesus vai sair da minha vida, o Espírito Santo nunca mais vai habitar em mim. Irmãos, nós vamos explorar muita coisa aqui. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Tem 30 quilos de religião caindo aí do seu lado aí, ó. Porque você não pode ter medo de Deus. Em hipótese nenhuma, toda mensagem, uma coisa é temor a Deus, uma coisa é temor à palavra, e o temor tem ligação com o amor. Eu amo, por isso eu temo o Senhor, eu obedeço a sua palavra. Outra coisa é medo, ao ponto de se esconder, dizendo o que Ele vai fazer da minha vida, o que Ele vai fazer de mim. Dentro dessa ideia, irmãos, nós temos que estar completamente vacinados contra o medo. Pastor, eu errei. Não tenha medo de Deus. Eu falhei. Não tenha medo de Deus. E agora, Deus vai sair da minha vida. Olha o que o meu corpo fez, o que a minha alma fez. Aquele que criou seu corpo, que criou sua alma, que te deu o Espírito dele, é a fonte de conexão, de restauração do corpo, da alma e do Espírito. Você não pode ter medo daquele que é o único capaz de te restaurar, independente da veste que você colocou sobre si. Levanta a mão e diga comigo bem forte: eu não posso ter medo. Bem forte: eu não posso ter medo, independente de nenhum mal, daquele que criou o meu ser. Você não pode. Então o homem tem essas duas questões. A religião trabalha com essa atmosfera mística e com essa idolatria carnal. E quando nós falamos sobre esses pontos, irmãos, a gente precisa entender que esse sentimento, esse medo inaugurado ali de Deus, ele começa a ser usado pelo diabo de forma religiosa. Ele começa. Irmãos, é incrível, mas o processo da formação do medo, ele começa com um sentimento. Você sente. E esse sentimento, ele é resultado de um fato. Talvez um abandono na infância, coisas que você não teve culpa, coisas que você não teve responsabilidade. Talvez uma situação de falta que você viveu, privações na vida. Então, todas essas coisas, muitos fatos que ocorrem, gera, a princípio, um sentimento. O sentimento do medo. Só que o sentimento do medo, quando ele não é arrancado e ocupado pelo amor de Deus, ocupado pela essência do próprio Deus e a conexão com Deus devolvida, quando esse sentimento não é combatido, esse sentimento do medo cria um ambiente de medo. Diga comigo: começa com sentimento e se torna um ambiente. Para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? Veja bem, começa com sentimento, se transforma num lugar, num ambiente, e agora esse ambiente vira uma habitação de um mal. E a Bíblia chama esse mal de espírito do medo. Existem pessoas que estão nesse processo. Hoje ele sente medo por causa de um fato que ocorreu. Então ele tem medo de faltar as coisas porque teve privações, ele tem medo de ficar sozinho porque um dia foi abandonado, ele tem um monte de medo, e agora esse medo cria um ambiente, todo lugar que ele olha, dentro de si, aquele ambiente fica falando com ele. Assim vai ser sua vida. Para onde você olha, você não consegue ver uma saída, uma solução, porque o sentimento se transformou num ambiente, e quando você fica cego ao
quando eu digo cego quando você não consegue ver uma saída, você olha, vê o medo disso, e medo, e medo, e medo, e medo. Todo o ambiente se torna a casa de um espírito. E aí está tudo formado. Sentimento, ambiente, sentimento, habitação e espírito. É um sentimento do medo que se transformou numa habitação do espírito do medo. Quem está entendendo? Então, é nessa hora, irmãos, que todo um processo de libertação, ele visa arrancar o espírito, transformar o ambiente e mudar o sentimento. E isso só é possível. Às vezes você pensa, nossa, como é que é isso, pastor? Só é possível, irmão, voltando para a ideia original. O homem estava conectado nas 3 partes do seu ser, naquele que é a plenitude de todas as coisas, o amor, Deus. Deus, ele vem, muda o sentimento, o amor de Deus vem, muda, transforma o ambiente, o amor de Deus vem e expulsa o espírito, e agora todo o seu ser voltou simplesmente ao normal. O que é o normal? É o medo? Não, é o amor. O problema, irmãos, é que a gente está normatizando o que não é normal. Aí todo mundo olha e diz, não, mas é comum viver assim. Olha aí, a gente até entende, nós estamos vivendo em tempos de pandemia, as pessoas estão com medo disso, e a gente começa a criar doutrinas na nossa mente, pensamentos aceitáveis para normatizar aquilo que não é normal. Então o que não é normal vira norma. Eu aprendo a viver com sentimento, eu aprendo a viver no ambiente, irmãos, e não me importa mais se o espírito do medo está. Diga para quem está perto de você, fala, não é normal nenhum tipo de medo. Não, gente, fala direito para ele, fala assim, não é normal. Não aprenda a viver desse jeito. Não é, gente, não é normal. Não viva desse jeito. Afinal de contas, quando Deus nos fez, antes da queda, éramos como Ele, sabe, irmãos, plenos na pessoa dEle. A queda compromete identidade. Então agora a identidade decaída se comunica com um ambiente decaído, se acostuma com um espírito sem saber que é um espírito. E aqueles sentimentos se tornam normais na minha vida. Então tudo que eu faço agora é a partir do medo. E atenção, olhe para mim. O medo pode te levar a fazer as mesmas coisas que a coragem te levaria a fazer e que o próprio amor te levaria a fazer. Por exemplo aqui, uma pessoa pode decidir economizar recursos financeiros para ter uma aposentadoria no futuro, cuidar da esposa, ter uma renda na velhice. É um zelo. Quem crê que isso é um zelo? Ninguém crê. Ok, então por amor à família, à esposa, os filhos, ele fala, não, eu acho que eu vou administrar de forma que eu tenha no futuro condições financeiras para viver assim, assim, assim. É um zelo, é um amor. Mas a pessoa pode ter economias financeiras com base no medo de faltar dinheiro? Pode ou não pode? Então o medo pode te fazer coisas que o próprio amor te levaria a fazer. A minha pergunta é, o que você faz é por causa da identidade do amor ou da identidade do medo? O que você faz é motivado pelo amor ou motivado pelo medo? Quando você faz coisas pelos seus filhos, é porque você tem medo de perder eles, e aí você faz tudo que eles querem? Ou você faz porque você ama? Irmãos, porque quando a gente tem medo, você nunca vai falar não. Quando você ama, você vai falar não.
Então nós precisamos entender qual que é a fonte que nos leva a fazer, porque o medo está comprometendo a nossa identidade. Jesus, certa vez, quiseram pegar ele e falaram para ele assim: é lícito pagar imposto? Jesus sabia que era pegadinha do malandro, falou assim: me dá uma moeda aí. De quem está aqui? Quem é a face dessa moeda? Eles falaram: é de César. Aí Jesus falou o quê? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava falando? Quando você dá a César, você dá segundo a face de César, segundo a identidade de César. Você paga imposto porque você conhece o que César faz. Não pagou, César vai lá e manda cortar. Não pagou, César vai lá e tira o registro, porque você dá de acordo com a face de César. O que Jesus está dizendo, quando ele fala dai a Deus o que é de Deus, ele está falando assim: todas as suas ações é a partir da identidade de Deus, e Deus é amor. Ou seja, o medo instala em nós uma identidade aonde eu começo a fazer a partir do que eu sinto, a partir do ambiente, a partir do espírito. Mas quando somos cheios do amor e não cabe mais esse medo, eu começo a fazer a partir de quem Deus é. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu amo. Meus irmãos, Jó disse algo muito importante aqui, eu quero ler com vocês. Vamos lá para Jó, capítulo de número 3, já estou quase acabando essa primeira mensagem. Jó, capítulo de número 3. Encontraram, meus irmãos? Quem está entendendo essa palavra? Se eu fosse você, queridos, eu pegava todas elas. Porque o Senhor quer acelerar processos que ficaram travados na nossa vida por algum tipo de medo, e muitas vezes inconsciente. Muitas vezes um medo inconsciente. Olha o que diz Jó, capítulo de número 3, versículo 25. O texto diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O que Jó está dizendo é: o que eu tinha medo aconteceu. E aí você, ao ouvir isso, está pensando assim: pastor, eu estou enrolado, porque eu tenho medo. Se acontecer o que eu tenho medo, meu pai. Deixa eu te falar algo aqui, é bem simples o que o Jó está dizendo aqui, irmãos. O medo vai te condicionando. O medo gera um condicionamento para que aquilo que você teme, de alguma forma, irmãos, vai formatando você para viver. Então o medo traz à tona um processo de condicionamento. Então sua mente já vai se preparando para o medo, para aquilo que você teme. O medo vai gerando um condicionamento, porque na verdade, irmãos, o medo, ele não compromete a fé, ele te faz só crer de forma errada. Então, dentro desse processo de condicionamento do medo, por que aquilo que a gente teme sobrevém? Porque o processo de condicionamento do medo me faz ter fé naquilo que eu estou temendo que irá acontecer. Você só pôs a fé na rotação contrária, você não perdeu ela. Você tinha medo de ficar só, de repente você está só, porque você deixou de crer? Não, é porque você foi condicionado inconscientemente a acreditar que aquilo aconteceria. Por isso, irmãos, quando o medo sobrevém, quando o medo aparece na tua vida, você precisa pegar o caminho contrário. Pastor, e como que eu pego o caminho contrário para a gente encerrar essa primeira noite? Eu quero Bíblia com vocês. Salmo 56. Aleluia, meus irmãos. Você não pode deixar o medo formar
contrário. Salmo 56. Encontraram? Agora nós vamos ler alguns versículos. E você, por favor, quando a gente ler esse versículo, pegue ele para você. Porque não é o medo que formata você, é a Bíblia, é a palavra, é o que Deus diz. Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Jesus. Mais um versículo, vamos para Salmo 34. Vamos lá, livro de Salmo, capítulo 34. Verso 4, o texto nos diz: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que eu faço quando o medo quer formatar a minha vida? Eu vou buscar o Senhor, e Ele vai me responder, e vai me livrar dos meus medos. Vamos em mais um texto, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João. Amém, gente? Encontraram? Eu ainda não. 14 de João. Está na tela aqui. João 14, versículo de número 27. Olha o que diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não queira receber paz a partir desse sistema que jaz no maligno. Não dou a minha paz como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mais um texto, meus irmãos. Vamos para o livro de Romanos 8. Romanos, passa aí depois de João, Atos, Romanos. Capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz na tela: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Diga comigo: eu não sou escravo do medo. Bem forte, diga: eu não sou escravo do medo. Você gosta de cantar isso na igreja, meu irmão, mas essa é uma verdade bíblica para você. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos. Você tem pai. Não, irmão, você não entendeu, você tem pai. E o nosso pai, irmãos, é o amor pleno. Vocês receberam o espírito que os tornam filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sentiu medo? Clame, você tem um pai. 1 João, vamos lá, 1 João capítulo 4, passa páginas para frente, antes de Apocalipse. 1 João capítulo de número 4, versículo 18. Olha o quanto de versículo, gente. Olha o que diz na tela: no amor, como que eu resolvo o problema do medo? É o amor, irmão. É o amor. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor faz o quê? O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Irmãos, quem está carregado do medo, ele olha para si. Quando você olha para você, a sua expectativa é de castigo. Mas se você tem medo, olhe para o Pai. Você tem um Pai, você vai encontrar o amor. E quando você olha para o amor, a sua expectativa não é de castigo, é da graça do Pai. É da graça. O filho pródigo, ele olha. Quando ele decide voltar, irmãos, ele supôs castigo. Ele diz: eu vou voltar, e quem sabe o meu pai me trata como um dos trabalhadores do meu pai. Mas quando o pai olha para ele, ele deu veste nova, ele pôs um anel no dedo, pôs sandálias novas, fez uma festa. Não deixe o medo impedir você de voltar. Volta lá na tela, 1 João 4,18.
O amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Veja bem, quem tem medo, a Bíblia não está dizendo que você não está no amor. A Bíblia está dizendo que você não está aperfeiçoado. Você sabe quando você tem o amor de Deus na sua vida, mas a sua alma não foi aperfeiçoada naquilo. Ela ainda tem algumas coisas dentro dela que supõem castigo. E eu quero encerrar em Jeremias 29, do 11 ao 13, profeta Jeremias, capítulo 29, aleluia, meus irmãos, olha o que o texto diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Verso 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. 13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Olha para mim, irmãos, Deus tem caminhos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Não tenha medo, porque os planos de Deus não são planos maus. Não tenha medo, porque os planos de Deus são planos de paz. São planos de paz. Que o Senhor livre você de todo medo. Que você entenda que toda a sua plenitude, corpo, alma e espírito, está naquele que te criou. Pastor, Adão estragou tudo, mas Jesus consertou tudo. Fique de pé no seu lugar, meus irmãos. Fique de pé no seu lugar. Oh, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus. Não tenha medo do futuro. Amém? Não tenha medo do futuro. Deixa eu dizer mais uma coisa: não tenha medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Amém ou não, gente? Não tenha medo das doenças. Jesus carregou sobre si todas as enfermidades. Não tenha medo de nada. Você não foi criado para se acostumar a uma vida com medo. Você foi criado para viver uma vida normal. O que é uma vida normal? Plena do amor de Deus. É normal ser amado. É normal ser amada. Isso não é novidade. É o normal, gente, da nossa vida. É o normal. Esse mundo maligno criou um sistema que é anormal quando alguém ama, quando somos aceitos. Meus irmãos, fecha os olhos. Eu queria que você começasse a orar agora e começasse a rejeitar todo medo. Começasse a rejeitar todo tipo de raiz de medo que um dia você sentiu. Vamos lá, só você e Deus agora. Começa a rejeitar agora todo tipo de medo. Vamos, levante as mãos. É normal ser amado. É normal, irmão. Vamos viver o que é normal para Deus. Mais escravo do medo. Recebe isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Cante com fé, cante. Eu não sou mais escravo do medo.
vocês. Feche os olhos. Em nome de Jesus. Todo medo da morte, todo medo das doenças, todo medo da perca, todo medo de perder pessoas, familiares, todo medo de ficar sozinho, todo medo de passar necessidades, todo medo do futuro, todo medo das coisas do passado, todo medo do inferno, todo medo de demônios, em nome de Jesus, todo tipo de medo agora, saia da mente, saia da alma, saia das emoções, em nome de Jesus, sejam libertos agora de todo espírito do medo, hoje e para sempre, aleluia. Levante a mão, levante a mão, adore. Declare, abriu o mar para eu passar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu, abriu. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Olha para mim, preste atenção nisso. Todos os medos que sobrevêm à sua mente nunca irá acontecer. Nunca irá acontecer. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Agora preste atenção. Os medos que sobrevêm nunca irá acontecer, mas tem o poder de travar a sua vida e tomar os seus dias, suas emoções, gerando preocupações desnecessárias. Então, a maioria, irmão, os medos que sobrevêm sobre os homens nunca irá acontecer, mas rouba o seu tempo e sua energia. Então, em nome de Jesus, irmão, se veja livre disso. Glória a Deus. Hoje o Senhor, Ele está simplesmente, sabe, lapidando os seus pés para acelerar os seus processos que foram paralisados por causa do medo. Você poderá ter certeza que esse ano vai ser um ano de aceleramento. Tudo que te travou por anos porque você teve medo, queridos, o Senhor vai ungir os seus pés e você vai ter o tempo restituído na sua vida, propósitos acelerados na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Diga aleluia. Aplauda bem forte ao Rei da Glória. Mais.
Cante, perfeito. Perfeito amor que me alcançou, Me resgatou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho. Pela última vez, abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Uma excelente semana, carregado do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe.